Vamos falar agora sobre as redes sociais, como é que você pode estar utilizando-as para captar ainda mais clientes para o seu WhatsApp. Nessa aula, eu quero que você lembre de uma frase. Você vai estar aprendendo aqui comigo a como fazer um marketing tão bom que a sua venda vai parecer supérflua. Você precisa entender isso. Esse é o conceito que a gente tem que trabalhar para que as pessoas entrem em contato com você e de fato mostrem-se interessadas em vez de você estar aí rastejando e enfim, pedindo migalhas. Então, qual o grande detalhe, pessoal? Quando a gente fala em relação às grandes redes sociais, você vai ter Facebook e você vai ter Instagram. E qual é o grande detalhe? Essas plataformas, elas não foram feitas para venda, elas foram feitas para relacionamento. Quando a gente pensa, por exemplo, no Facebook, por mais que você já pense, Diego, o Facebook ninguém usa, o Facebook usa minha mãe, quem usa é minha avó, quem usa é, sei lá, meu tio lá da esquina. Verdade, grande parte das pessoas que têm um pouco mais de idade usam mais Facebook do que as pessoas mais novas. Mas qual o grande ponto? O Facebook ele veio com tudo, ele veio muito forte com as comunidades. Então, com certeza você deve participar de uma comunidade do Facebook, senão são elementos aí muito ativos no Facebook. Por exemplo, tem comunidade de vegetariano, de vegano, da série Vikings, da série Outlander, de Golden Retriever Recife. Estou falando, por exemplo, de comunidades que eu participo. E para você ter uma noção, essas comunidades são muito engajadas. Você entra, por exemplo, na de Vikings, eu entrei ontem para poder dar uma olhada lá. Velho, é postagem o tempo todo, é um engajamento gigantesco. E aí você vai, mas Diego, entendi. Meu infoproduto, meu curso, meu material é sobre engenharia, é sobre arquitetura. Tu me indica entrar nessas comunidades? Indico. Sendo que qual o detalhe? Grande parte delas você vai ter regras, você vai ter restrições de ser impossibilitado de você vender na comunidade. E isso é óbvio, até porque se todo mundo puder postar link, não vai ter mais comunidade, vai ser simplesmente um mercado livre de links. E aí, Diego, como é que eu faço para poder vender? Como é que eu faço para poder engajar? Como é que eu faço para, de fato, vender meu infoproduto e crescer ali dentro? Você vai utilizar a rede social como ela deve ser utilizada, como ela foi feita para ser utilizada. Você vai utilizá-la para captar, para atrair pessoas. E como é que você usa a rede social, a comunidade, por exemplo, do Facebook para atrair pessoas? Ajudando as pessoas. Esse é um ponto-chave para você que quer trabalhar com infoproduto, para você que quer trabalhar com informação, educação. A palavra-chave sempre é ajudar. Então, quando a gente pensa na comunidade do Facebook, o que é que você precisa fazer de cara? Você precisa estar ali sendo atuante, postando conteúdos que são relevantes. Assim como você posta no seu Instagram conteúdos de dica, conteúdos relacionados a seu infoproduto lá, dicas, nuggets, enfim, conteúdos de maneira geral, você também pode estar postando na comunidade, sendo que qual é o detalhe? Você não vai buscar vender no final, você vai buscar ajudar as pessoas. E as pessoas que se mostrarem solistas, as pessoas que vão estar perguntando, que vão estar questionando, que vão estar embasando, que vão estar falando com você, aí sim você pode ir no direct, aí sim você pode começar a construir um relacionamento ainda mais a fundo. Mas lembra, eu não estou falando ainda do módulo aqui de relacionamento, estou falando aqui de captação, depois a gente vai chegar em relacionamento. Então, falando ainda sobre captação, falei dessa comunidade do Facebook, usem essas estratégias, entrem nas comunidades, vejam o que é que existe, porque tem muita oportunidade oculta aí dentro do Facebook que você está vacilando. Segundo ponto, pessoal, muito, mas muito importante, aí você tem o Instagram. E Diego, como é essa parada do Instagram, velho? Como é que eu gero engajamento? Como é que eu gero, enfim, vendas? E eu preciso falar uma coisa pra você. Curtidor, seguidor, like, não paga a conta. Esquece isso é mongolês. Tá? A Layout, por exemplo, hoje deve ter, 53 mil curtidores. Mas tem mais de 100 mil alunos. E eu prefiro ter muito mais de 100 mil alunos do que curtidor, porque curtidor pouco importa. Mas obviamente que você precisa estar postando, você precisa ter uma presença digital. Então como é que você deve fazer essa presença digital para que as pessoas busquem você e tenham interesse em comprar seu infoproduto? E não simplesmente você fique vendo. Como é que a gente faz isso, velho? Montando uma estratégia de interesse. E aí você precisa entender bem sobre como essa plataforma ela trabalha nativamente. Se você pensar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, eles não foram feitos para você colocar texto na sua imagem. Aquilo ali polui, aquilo ali
perturba o algoritmo do Instagram, do Facebook, e o seu engajamento, a sua entrega para a sua audiência é cada vez menor. Então qual é o detalhe? Quando você capricha em imagens, imagens sem texto, ela vai ter uma repercussão muito melhor. Vou botar aqui algumas imagens para você ter uma noção. E Diego, como é que eu vou me relacionar com a pessoa? Como é que eu vou trazer a mensagem? Como é que de fato eu posso fazer com que a pessoa tenha interesse naquilo? Na caption, no texto da imagem. Na caption, no texto da imagem, é onde você vai descer o pau, descer a lenha. Você vai escrever de fato ali o que é que você quer que aquela pessoa realize. Então eu vou dar uma estrutura aqui lógica para vocês, para a gente poder começar a entender, falar um pouco sobre copywriting, falar um pouco sobre essas estratégias que você precisa ter para poder escrever textos que são persuasivos. Então primeira coisa, colocou uma imagem legal, uma imagem que chama a atenção. Vamos supor aqui que eu quero divulgar um curso de Lumio, um curso de marketing eletrônica, beleza, pá! Coloquei aqui uma imagem bacana. Eu não preciso estar escrito na minha imagem, compre o curso, curso promoção, velho. Esquece, imagem limpa, imagem bonita, imagem que você olha e faz like, né? Dá aquela palma virtual. E aí o que acontece? A primeira frase que você coloca ali é o ponto-chave. Aquela primeira frase que você vai colocar ali no seu texto é a frase que a pessoa vai ler. E quando você está rolando o seu feed, você vê a imagem e vê apenas uma pequena frase embaixo. Você não consegue ver tudo. É uma pequena frase com o saiba mais, caso você queira ler toda a sua caption. Então aquela sua primeira frase ela tem que ser impactante. Ela tem que tocar a pessoa. Você pode fazer projetos como esse. Você já pensou se você fizesse um projeto como esse? Aumente o resultado do seu escritório fazendo projetos como esse. Saiba como fazer projetos como esse. Saiba como fazer um projeto como esse em 3 passos. Enfim, você precisa ter uma copy, você precisa ter uma frase que é impactante, sucinta e objetiva. Para que a pessoa olhe e faça, vou clicar para saber mais. Em seguida, você vai dispor sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, sendo que você não vai vender, você vai falar. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com histórias. Usar o storytelling, né? Contar ali, por exemplo, uma história do que é aquela imagem. Ah, essa casa foi uma casa que a gente desenvolveu junto com minhacasafinanciada.com e a gente foi fazer essa construção no Alphaville e esse é um projeto de tantos metros quadrados. Então, principalmente quando você está começando, que você não tem tanta destreza para poder escrever, você contar histórias de como aquela imagem chegou, foi gerada, que cliente é aquilo ali, é muito mais fácil. É muito mais engajador, você conecta muito mais com a pessoa. E aí você conta a história, e aí no final, qual o detalhe, qual o pulo do gato, pega a visão aqui. Toda vez que você faz uma postagem, você tem que ter um CTA, você tem que ter um call to action, você tem que ter uma chamada para ação daquela bendita postagem. E aí você pode dizer, marque um amigo abaixo, deixe seu like, comente, ou pega a visão agora. Marque um amigo abaixo e envie um direct. Se você quiser saber mais, envie um direct dizendo, 2 pontos, abre parênteses, eu quero saber mais, eu quero fazer fachadas como essa, eu quero fazer um projeto como esse, eu quero, sei lá, fazer tal coisa, eu quero ser assim. Enfim, você vai dizer o que a pessoa deve fazer. Sabe por quê? Porque ela vai mandar o direct para você. E quanto mais pessoas mandarem direct para você, quanto mais você usa da ferramenta nativa entre direct, likes, comentários, e faz com que a pessoa use ali no seu próprio Instagram, ela vai estar entregando cada vez mais para as pessoas. E qual é o grande detalhe? Isso aqui é uma ideia simples de um funil. Diversas pessoas veem a sua postagem e ali vai ter um número menor que vai ler o seu texto e um número menor que vai mostrar que está engajado, que vai perguntar para saber mais. E não tem problema nenhum apenas 1, 2 ou 3 pessoas falarem com você que querem saber mais sobre aquele produto. Até porque são as pessoas de fato que estão interessadas em comprar e com quem você deve começar a se relacionar. Então, galera, aqui está uma estratégia, tá? Que dá muito certo e que você precisa estar implementando diariamente. E na nossa próxima aula eu quero falar um pouco mais sobre essa estrutura, sobre o funil de vendas, como é que isso funciona de fato na prática, para que a gente possa avançar aqui no conteúdo de captação. Valeu!